Programa Diversidade no ar e hoje mais que especial falando sobre o mês voltado ao orgulho LGBTQIA+. Mas para chegar no orgulho, a gente sabe que para muitos tem toda uma questão de aceitação. E para falar um pouco sobre isso, sobre comportamentos e até o dia de comemorar de fato quem se é, nós estamos aqui com a participação especial dele, que também integra a equipe Cenário, o nosso querido Gabriel Abreu, ele que é jornalista e vai participar conosco também. Gabriel, seja muito bem-vindo. Eu que agradeço o convite, obrigado pela oportunidade de estar aqui e poder participar, que para mim era um sonho poder ajudar. Felicidade te ver aqui, estar aqui com você. A gente participando. Também tenho a participação dele, que sempre ajuda a nossa equipe nas matérias que você lê aí no nosso site. Adam, seja super bem-vindo ao nosso cenário de diversidade de hoje. Muito obrigado, quero dizer que é um prazer estar aqui com vocês agora presencialmente, né? É que enfim, né? É que enfim. E dizer que em relação a essa temática é sempre uma honra poder contribuir, partilhar conhecimento e aceitação. Para quem não sabe, o Adam, ele além de ser da comunidade, ter voz e vez, ter um lugar de fala, ele também é profissional da psicologia, atua há muitos anos e sempre ajuda a gente a entender mais as questões comportamentais da sociedade. Mas eu quero começar contigo, Gabriel. Vamos lá. Para chegar no orgulho, você sempre fala pra gente que o seu processo de aceitação para comemorar esse dia de fato foi bem difícil. Conta pra gente como foi um pouquinho, resumidamente, claro que a gente sabe que não tem muito tempo, mas é a sua hora de compartilhar isso conosco. Então, para mim estar aqui hoje no programa é porque eu cheguei no nível bem convicto das minhas convicções, do que eu quero para minha vida, né? Desde 2016 eu defini que eu queria realmente, era isso que é a minha vida. Até então eu me escondia. Eu achava que eu era uma pessoa doente, porque os meus pais eles cresceram dentro da igreja, de uma igreja evangélica, e dentro de uma igreja evangélica os pastores diziam pra gente, especialmente para mim, que isso era uma doença e que tinha cura. Então eu sempre trabalhei com isso, dizendo que eu era uma pessoa doente e que eu não poderia ter uma família como qualquer outra pessoa. Isso para mim me deixava super triste, porque um dos meus sonhos é ser um pai, ter uma família, ter filhos, e isso para mim eu via longe. Justamente porque as pessoas diziam que eu era doente. E realmente isso para mim me machucava muito, me doía muito. E em 2019 eu comecei a fazer terapia e isso começou a ser mais presente na minha vida. E a minha terapeuta me ajudou todo nesse processo. E isso para mim foi super importante. Hoje eu sou o Gabriel, eu posso ter vez, eu posso ter fala, eu posso representar umas pessoas assim como eu, que vivem a mesma situação, que tem medo de se assumir por conta do julgamento dos pais e principalmente pela sociedade, porque a gente sabe que a gente vive numa sociedade machista, preconceituosa e principalmente homofóbica. Adam, você acompanhou o relato inicial do Gabriel. Então, o que fazer nesse sentido? Ele falou, ele buscou a terapia, mas a gente sabe que tem muitas pessoas LGBTQIA+, que não têm acesso à terapia, não podem pagar um psicólogo. O que fazer? O que ajudar? As pessoas que percebem isso, que percebem que o outro está sofrendo, que é aliado, a gente sabe que tem pessoas, graças a Deus, aliadas à causa. Como fazer? Como se portar? Na verdade, assim, a fala do Gabriel, ela é representativa de um universo muito grande do que pessoas LGBTQIA+ passam todos os dias, né? A gente costuma dizer que ninguém nasce preconceituoso, isso é um fato, a gente nasce humano, né? E a gente vai sendo socializado. Então, o Gabriel citou alguns espaços de socialização que são muito importantes se a gente quiser mudar a sociedade. O primeiro deles é a família, né? A família é a base, é o apoio. Um outro espaço de socialização importante é a igreja. Então, quando a igreja ela reflete comportamentos, visões de mundo preconceituosas, aqueles que são inseridos ali naquele universo vão ser socializados do jeitinho que o Gabriel relatou aqui, né? Achando que existe algo errado, achando que são doentes, achando que estão vivendo no pecado, e muitas das vezes que o único destino que essas pessoas têm é o inferno. E isso causa doença, isso causa sofrimento muito grande. Então a primeira coisa assim, que a gente deveria fazer é procurar mudar esse modelo de sociedade que a gente tem hoje. Tornar a sociedade de fato inclusiva, respeitosa. E para isso a gente
primeiro ponto é compreender o que significa viver em uma sociedade que é estruturalmente LGBTQIA+, fóbica, né? Então isso significa que por mais que você individualmente não ache que você é preconceituoso, você é um preconceituoso inconsciente, porque você foi inserido nessa sociedade, nessa perspectiva, e para você se dar conta é preciso um processo de reflexão muito intenso, e esse processo de reflexão que precisa ser intenso, ele precisa ser propiciado. E é um compromisso ético das pessoas que são aliadas, né, da nossa causa, de pessoas LGBTQIA+, fazerem isso, porque a gente nunca pode esquecer essa fatídica estatística de que nós vivemos no país que mais mata pessoas LGBTQIA+, com destaque para as pessoas trans e travestis. Verdade. Inclusive, ele tocou num assunto muito importante e você vai poder acompanhar agora um dos primeiros vídeos que mandaram pra gente, são vídeos de pessoas que infelizmente não puderam estar aqui hoje, mas fizeram questão de participar do programa, e você vai acompanhar agora o vídeo da transexual Louise, a Louise Pente, que inclusive nós fizemos uma matéria com ela recentemente, é um exemplo de sucesso no mundo do empreendedorismo, e acompanhe agora o relato dela. Oi, meu nome é Louise e orgulho eu tenho de ter 28 anos e estar viva, já que a estimativa de vida de uma mulher trans é de 35. E olha que com 28 anos eu já vi muitas amigas morrerem antes dos 20. Com todas as dificuldades, com todos os preconceitos, eu jamais deixaria de ser quem eu sou, porque eu sou feliz assim. E não é só por mim, é pelas manas que eu já enterrei e por todas as manas que estão vindo aí. Importante pontuar também que iniciativas como o Programa Diversidade são muito importantes. A gente precisa, quanto antes, que mais pessoas nos deem voz, que escutem a gente e entendam todas as nossas dores. Não é frescura e chega de transfobia. Muito obrigada. Para se ter uma ideia, no ano de 2019, o Brasil registrou o número de 329 LGBTQIA+, mortos de forma violenta, vítimas de homotransfobia. O índice é do relatório divulgado no dia 23 de abril de 2020, feito pelo Grupo Gay da Bahia, que realiza a pesquisa anualmente desde 1980. Neste ano, um novo relatório divulgado no dia 14 de maio pelo Observatório de Mortes Violentas de LGBTQIA+, no Brasil, apontou que 237 pessoas LGBTs tiveram suas vidas ceifadas por conta da homotransfobia. A estatística revelou também que até o ano de 2020, a região Nordeste liderava o primeiro lugar em números de morte, com 113 assassinatos, seguido da região Sudeste, com 66. As regiões Norte e Sul possuem o mesmo quantitativo, com 20 mortes cada, e o Centro-Oeste com 18 mortes. Olha, e também tem uma questão muito importante, a questão da inclusão. O Adam, vocês puderam acompanhar na fala dele, a questão da inclusão, e a gente vai falar agora, Gabriel, da inclusão do mercado de trabalho, que a gente sabe também que além desses espaços sociais, da igreja, da família, de conquistar um espaço até no âmbito da cultura, enfim, é difícil, mas o mercado de trabalho também conta, né? Como é que é para você que hoje é inserido na comunicação, é reconhecido pelo seu trabalho, aqui fora ele é correspondente para a TV Cultura, e como é que tem sido a tua atuação no mercado de trabalho? Tu acha que a tua sexualidade, a tua vida íntima interfere nisso ou não? Como é que é? Então, Priscila, logo no início de me inserir no mercado de trabalho, eu sofri um pouco de preconceito. Porque a minha primeira oportunidade foi numa fábrica do Distrito Industrial. Eu fui menor aprendiz. Então, eu trabalhei num setor onde é totalmente dominado por heterossexuais. Então, eu me considero um afeminado. E nós que somos afeminados, nós sofremos o triplo preconceito. Ainda tem essa questão, né? Exatamente, você porque... pode ser gay, mas não pode ser afeminado, porque se você for afeminado, o preconceito dobra, né, Adam? Exatamente. Exatamente. Você pega homofobia com misoginia, porque ser afeminada é parecer com uma mulher, e por que te incomoda? Aí entra aquele, não sei se vocês já ouviram aquele ditado, eu não tenho nada contra o gay, eu tenho contra a frescura dele. Exatamente. E antes de o Adam concluir a fala dele, justamente é importante, porque o gay que é bonito, é bombadinho, tem um corpo delicado, ele é tratado pela sociedade como um ser normal. E quem é gay, afeminado,
pode ter certeza, sofre preconceito aonde quer que vá e aonde vai trabalhar. E eu sofri muito, eu achava que eu ia sofrer, mas graças a Deus, todos os locais que eu já trabalhei, nenhum eu tive qualquer problema pela minha orientação, obrigado, pela minha orientação sexual. Eu nunca tive esse problema, graças a Deus, sempre fui bem acolhido, bem representado. Agora, uma experiência nós que somos repórteres, que vamos pra rua, por exemplo, eu trabalhei como repórter numa outra emissora e lá eu cobria o futebol. E quando eu cheguei nesses locais, um dos técnicos parou a coletiva de imprensa e eu fiz uma pergunta bem técnica, ele parou e começou a rir da minha cara. Na coletiva de imprensa, na Arena da Amazônia. E quando eu perguntei para ele, ele falou, não, ele parou e começou a rir da minha cara. E justamente eu falei para ele, eu perguntei alguma coisa errada? Ele disse, não, é justamente porque eu não esperava esse tipo de pergunta de você. Porque um gay não pode entender de futebol. Porque um gay não seria pode. Isso. Exatamente. A fala do Gabriel, mais uma vez, ela é representativa do que a gente está falando, né? Então dizer que esse preconceito ele é estrutural, mais uma vez já faz nisso. A sociedade ela cria os padrões dela de comportamento a partir daquilo que é consolidado socialmente como sendo o correto. Então a nossa sociedade ela foi moldada no binarismo, né? Homem e mulher. E a gente está falando de homem cis, né? Mulher cissexual, aquelas pessoas que nasceram consideradas homem e mulher pela questão do cromossomo, do pênis da vagina, e assim se reconhece. Então tudo que foge desse binarismo é considerado errado, estranho, anormal. Então a fala do Gabriel mais uma vez mostra isso, né? Quando ele diz assim, é difícil porque eu sou um gay afeminado, é porque borra essas fronteiras, né? Então como é que você pode ser homem, mas ter um comportamento considerado feminino, né? E aí entra machismo, entra misoginia, entra LGBTQIA+, fobia, né? Então como é que a gente consegue alterar essa realidade? Desconstrução de preconceito. E essa desconstrução de preconceito é um trabalho de formiguinha, né? Então, às vezes, o mercado de trabalho ele não absorve essa mão de obra, porque ele acha, por exemplo, que, primeiro, o lugar de mulheres trans, para trabalhar com esse exemplo, é na esquina, na prostituição, porque elas são assim, né? Então, não existe elas são assim. Existem pessoas que não têm oportunidade e que precisam comer e que, infelizmente, só acham na prostituição um local de aceitação e, muitas vezes, até uma rede de apoio com as outras pessoas trans que estão ali se prostituindo, né? Nós não vamos aceitar profissionais gays, nós não vamos aceitar afeminados, porque a gente acha que quem vier aqui, sei lá, consumir no meu restaurante, não vai gostar disso. Então, quando você fecha esse mercado de trabalho para essas pessoas, você está construindo para que essa estigmatização se perpetue. E essa realidade que a gente está falando aqui nunca vai mudar, né? Então, a gente precisa parar de naturalizar pessoas, de esperar comportamentos prévios por conta de uma genitália, de um cromossomo, né? E entender que a gente vive numa sociedade que ela é dinâmica. Então, se você abrir as portas para essas pessoas, elas podem te surpreender. Sim. Obviamente que orientação sexual e gênero não são significantes de que você está contratando um profissional bom. Sim, mas sim. Quantos profissionais bons você não perde porque você já fecha as portas julgando por orientação sexual e por gênero? E não sai daí que o programa Cenário Diversidade Especial do Orgulho LGBTQIA+, volta já já. Há um ano nascia um projeto de comunicação inovador na Amazônia. Em meio a um tempo de incertezas, oferecemos a informação precisa. Temos uma redação com profissionais de excelência e que se preocupa em levar até você um conteúdo de qualidade, apurado e pautado na seriedade jornalística. Nossa revista prioriza todos os cenários: diversidade, religião, política, ciência, tecnologia e educação. Nossos parabéns são em tom de agradecimento a todos os nossos leitores e seguidores. Comemoramos um ano reafirmando nosso compromisso com a verdade e a ética. Acreditamos que por meio da notícia podemos divulgar a região amazônica. Obrigada por estarmos um ano juntos. Revista Cenário, da Amazônia para o mundo.
Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Michele Pires. Eu estou enquanto presidenta da Associação de Travestis, Transsexuais e Transgêneros do Estado do Amazonas. Também sou historiadora e estou doutorando em História pela UFAM. E eu vim dizer hoje, né, para vocês, sobretudo referente a esse mês do orgulho LGBTQI, né, um orgulho de nos entender enquanto pessoas LGBTI, orgulho de resistir historicamente, né, orgulho do nossos status enquanto status de categorias de resistência, né, então hoje eu quero dizer, enquanto travesti, né, o orgulho que eu sinto, né, da identidade que eu tenho, da minha autopercepção enquanto travesti, mas também levar em consideração que essa construção dessa identidade, ela é constante, ela é cotidiana, sobretudo pelos obstáculos e a resistência em referente a esses obstáculos que essa sociedade, que é uma sociedade transfóbica, uma sociedade LGBT-fóbica, levanta contra os nossos corpos estarem no centro da discussão pública, também estarem nos espaços de poder e de discussão pública e democrática nesse país. Então é isso, a minha contribuição é essa. Orgulhem-se de vocês também. Eu acho que isso é uma mensagem muito importante para a causa, para a situação num contexto tão complexo que a gente está vivendo. Obrigada. Quando eu estava nesse processo de aceitação na minha fase da adolescência, eu tive um familiar meu que pegou mensagens quando eu era adolescente com um outro rapaz. E ela dizia a seguinte frase para mim: meu filho, se você quiser ser gay, você precisa ter uma profissão, porque só assim a sociedade vai aceitar você. E realmente eu levei isso tão a sério de ter uma profissão, de que eu sou uma pessoa respeitada pelo profissional que eu sou. Mas quantas outras pessoas, assim como eu, sofrem preconceito por não ter nenhum tipo de trabalho? Eu sou jornalista, tenho um emprego, pago as minhas contas, mas quantas pessoas igual a mim não têm emprego e sofrem o triplo de preconceito que eu? A gente fala de pessoas homossexuais que são negras, indígenas e periféricas, o preconceito dobra, né? Exatamente, é o que a gente discute muito na teoria de interseccionalidade, né? Então são quando esses fatores se cruzam. Então observa a diferença entre ser um gay branco, mais padrão, que tem uma família com uma classe socioeconômica melhor, né? E você compara com uma pessoa que é travesti, negra, mora na periferia. Então, assim, não existe essa condição de igualdade, né? Isso é utópico, né? Você abrir a Constituição Federal e ver que está ali positivado que todos são iguais perante a lei, tá lindo, né? Formalmente está perfeito, né? Mas quando a gente parte da realidade para fazer as observações, esses marcadores sociais de diferença fazem a diferença, né? Então, quanto mais você tem esses marcadores de desigualdade, a situação tende a piorar. E aí a pergunta que eu deixo, né, para quem está assistindo é assim: para onde vão essas pessoas? A gente precisa pensar nisso, porque são pessoas, né? Antes de serem LGBTQIA+, heterossexuais, a gente deveria partir da premissa de que somos seres humanos, né? E aí, às vezes, as pessoas invertem. Não, somos todos seres humanos, logo somos todos iguais. Não é assim, não né? É assim. Deveríamos ser todos iguais para que todos tivessem o status de ser humano. Maravilha. Adam, recentemente a gente teve um caso, e você também contribuiu para essa matéria, sobre o caso da Ariana Paz. Vocês puderam acompanhar a matéria completa, em primeira mão, no site da Revista Cenário. Você que ainda não acessou pode acessar, está lá disponível para você. E o Adam contribuiu no quesito comportamental, né? Infelizmente, no mês LGBTQIA+, a Ariana, que era de um determinado veículo de comunicação, sofreu um processo de transfobia. A Ariana é trans, né? Muito conhecida na internet. E o que eu quero te perguntar você me falou uma fala que ficou muito marcada, que ela era um absurdo ela precisar de um papel, um RG, para determinar de fato quem ela era, né? E entra um pouco também na questão da inclusão, do trabalho, porque foi no ambiente de trabalho. Fala um pouco sobre isso. O que a Ariana sofreu nesse processo de transfobia foi, de certa forma, paradigmático, foi um modelo para a gente pensar o quanto a transfobia ela é nociva.
Eu acho que antes da gente pensar na questão do nome social, que foi o alvo ali da polêmica, a gente deve pensar no acesso a algo básico para um ser humano, que é ir ao banheiro. Que foi a questão A satisfação de uma necessidade fisiológica. Então, se a gente fosse um pouquinho mais empático com a Ariana e pensasse nela enquanto uma pessoa trans, o que poderia acontecer, não sei se naquele ambiente especificamente, mas de modo geral, em uma pessoa que é trans, que tem uma aparência feminina, entrar em um banheiro masculino. Que tipo de constrangimento ela não poderia sofrer? Será que ela seria vítima de violência sexual dentro daquele espaço que é um espaço masculino, né? Então, quantas portas, quantas situações de vulnerabilidade a gente não coloca essa mulher trans por uma questão de preconceito, né? Se ela entrasse no banheiro feminino, será que ela sofreria algum tipo de constrangimento? O banheiro feminino não tem mictório, né? Cada um na sua cabine. Então, assim, para ela é um espaço de acolhimento em que ela poderia entrar, fazer o que ela estivesse necessitando naquele momento, sair e viver com a dignidade de qualquer pessoa que use o banheiro. Você não tem dificuldade de chamar Maria das Graças Meneghel de Xuxa. Verdade. Por que você vai ter dificuldade de chamar uma mulher trans por um nome que é feminino, né? Oi, meu nome é Ariana Paz. Desculpa estar um pouco assim, porque eu fiz um procedimento recente. Mas enfim, eu vim aqui falar um pouco sobre o orgulho. O mês do orgulho é uma data super importante pra gente. Não que seja só esse mês, mas eu acho que deveria ser todos os meses. Porque nós somos uma parcela da sociedade que é bem esquecida, né? Ainda mais a letra T, né? E assim, eu tenho muito orgulho de que eu sou, da pessoa que eu tô me tornando, das coisas que eu tô construindo. Mesmo sendo difícil, não é fácil. Mas também ninguém nunca disse que ia ser fácil, né? Eu acho que tudo que é fácil não é gostoso de ser conquistado. Mas também não deveria ser assim. E eu acho que o pior preconceito que eu já sofri na minha vida foi o preconceito que eu tive comigo mesma, sabe? Eu acho que eu tive que desmistificar e quebrar todo o tabu que tinha dentro de mim pra que eu me aceitasse. Entende? Quando eu me aceitei, quando eu entendi tudo isso, eu acho que minha vida mudou, assim, 1000% pra melhor, sabe? Eu acho que eu criei uma blindagem, eu me aceitando e eu tirando esses tabus que eu tinha comigo mesma, eu criei uma blindagem que as pessoas podem até falar, porque nunca vão parar de falar de você, sabe? As pessoas sempre vão ficar rindo, vão fazendo piadinha, só que eu me fortaleci tanto dentro de mim, comigo mesma, eu trabalhei tanto comigo, que eu acho que eu nem escuto mais, sabe? Isso me dá até forças pra eu continuar ainda mais e mostrar ainda mais pro que eu vim fazer aqui. E é isso, então você aí que tá em casa, você que tá se descobrindo agora, você que tá passando por algum problema na sua família, por ser gay, por ser trans, por ser qualquer coisa, cara, fica tranquilo, você não está sozinha, tem milhões e milhões de pessoas com você do seu lado, passando pelo mesmo que você. E a internet hoje em dia é um meio de comunicação muito forte, onde você pode procurar ajuda, onde você pode conversar com pessoas, trocar experiências. Então, se você precisar conversar comigo também, pode me mandar mensagem, tá? E é isso. Só para complementar essa informação, esse debate que a gente está falando, eu torço muito para que um dia eu possa sair de casa com 100% de segurança, de não ter um medo de sair e ser agredido na rua por pessoas que não aceitam a minha orientação sexual. E eu tenho muito medo. Eu confesso, eu já vi relatos, já presenciei relatos de pessoas que foram agredidas pela sua orientação sexual. Que a gente, jornalistas, temos que contar diariamente, entendeu? E é importante a gente estar aqui falando sobre esse assunto, dar voz a esse assunto, porque a gente sabe, na prática, o preconceito que a gente sofre. Porque as pessoas não estão no nosso dia a dia sabendo sobre o que a gente vive, não. É só quem está na nossa vida, na nossa rotina, no dia a dia. Você falou uma coisa, aceitar, né? Na verdade, a gente não tem que aceitar, né? Não tem que aceitar nada. A pessoa é o que é e, no mínimo, tem que ter um respeito, né, Adam? Por que as pessoas se privam disso, resistem tanto? Porque eu não aceito, mas eu não tenho que aceitar a tua sexualidade. Exatamente. Você é como é, não é isso? Nem a sexualidade, nem o gênero alheio de respeito pra gente, né? Essa questão de aceitação, tolerância, são termos que são complicados, né? Porque você se coloca num patamar superior, quer dizer, pra eu te aceitar, eu tenho que ser superior a você, né? Pra finalizar, quero perguntar, a gente passou por todas essas problemáticas até chegar
no que de fato a gente quer comemorar aqui. Gabriel, orgulho de quê? De ser quem eu sou. Ser quem você é? Sim. Isso pra mim faz total Fica o olhinho diferença dele hoje. brilha. Faz. Gente, eu não tenho palavras pra mensurar o quanto é importante hoje eu me aceitar. Isso faz total diferença, gente. Desculpa o termo que eu vou usar agora, mas eu não me importo com a opinião alheia. O importante é as pessoas me respeitarem. O Adam falou uma palavra muito correta, respeito. É só isso que eu quero, respeito. O resto não me importa. É verdade. Adam, pra você também, orgulho de quê? Orgulho de ser resistência em uma sociedade que quer nos calar, que quer nos invisibilizar, que quer eleger gente retrógrada, né? Que não quer entender que todos e todas e todos têm direito de ser, de existir, que esse mundo não é mais de A, de B, de C. Esse mundo, gente, é de todas as pessoas. Então, orgulho de quebrar esses modelos, né, que a sociedade tenta colocar na gente. Orgulho de estar vivo num país que também nos mata e que as estatísticas estão aí. E orgulho, acima de tudo, de procurar fazer a diferença e de deixar para essas futuras gerações pessoas de mente mais aberta e que as crianças que estão vindo aí não passem por coisas como o Gabriel passou. O orgulho de tentar deixar para esse mundo uma sociedade mais justa e mais igualitária. E esse foi o Cenário de Diversidade de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu adorei a participação de vocês. Muito obrigada. Eu espero também que vocês tenham aprendido um pouco. A gente sabe que o tempo é curto, mas sempre vale a pena. E viva a diversidade, viva o orgulho LGBTQIA+, viva uma sociedade plural. Até a próxima.